E o programa Em Foco de volta para você em seu terceiro bloco, a você ligado na tela da Rede Premium TV. Querido telespectador, é sempre bom estar diante da sua audiência e da sua presença aqui conosco conectado. Agora vamos conversar com o Ricardo Correa. Vamos falar a respeito da tecnologia dentro da área de vendas e dentro da área de marketing também. O Ricardo é especialista em marketing e vendas B2B. Vamos falar também deste conceito muito importante nos dias atuais, que é a interação entre pessoas e entre profissionais. Tudo bem contigo, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Ricardo, queria que a gente começasse essa entrevista agora com você falando um pouquinho de você, da sua formação, com o ramo que você trabalha, como é trabalhar com isso. Traz um pouquinho de conhecimento para o telespectador do seu ramo para a gente. Legal. Bom, como você comentou, sou um profissional de marketing e vendas B2B. Eu trabalho há 12 anos no mercado de tecnologia. Durante 6 anos eu trabalhei como empregado em algumas empresas, tive um histórico bacana que me levou a empreender em 2012 e fundar a minha primeira empresa. Eu trabalhei com uma consultoria durante 5 anos, uma consultoria de marketing. A gente atendeu por essa consultoria mais de uma centena de empresas, aí deu para conhecer os mais diversos modelos de negócio, sempre dentro desse viés de marketing e vendas B2B, sempre trabalhando com empresas de tecnologia. Até que chegou o momento de desenvolver a própria empresa de tecnologia. A gente já tinha acumulado ali o conhecimento necessário, minimamente o capital necessário, e já tinha entendido em especial que problemática de mercado que a gente ia resolver, que está ligado a vendas B2B, que é o que a gente vai falar aqui. Então, de maneira geral, é isso. Que ótimo. E você começou ali trabalhando na área do marketing, né? Você trabalhava com o seu projeto pessoal, com sua empresa, ou você era prestador de serviço no marketing? Eu trabalhei durante 6 anos dentro de 2 empresas de tecnologia, onde eu era o gestor da área de marketing. Naturalmente eu iniciei carreira estagiando, fui analista, até que eu assumi a operação dentro da primeira empresa que eu trabalhei. Era uma operação muito baseada em geração de novos negócios. Depois, num segundo momento, eu fui ser head de marketing novamente, só que em uma outra empresa de software, na qual eu aprimorei os meus conhecimentos, fiquei ali mais uns 2 anos, até que eu julguei que eu tinha acumulado conhecimento suficiente e que a oportunidade de mercado estava propícia para eu empreender. Muito bem. Então a gente hoje vive várias revoluções, né? Vivemos ao longo do tempo, aí a gente teve algumas revoluções. E dentro da tecnologia, hoje inclusive dentro da automação industrial ali, a gente tem a tecnologia 4.0, né? Essas novas ferramentas. Então a tecnologia ela veio e influenciou todos os mercados, e especificamente dentro da área que o Ricardo trabalha, também teve ali o seu grau de influência. Ele trabalha com uma plataforma de software que vem trazer benefícios, que vem trazer facilidades para o profissional de marketing e também de vendas. Como funciona esses benefícios dentro hoje da sua área? Pois é, acho que você tocou num ponto importante que é a transformação aí dos mercados e dos profissionais. Acho que apesar da pouca idade, eu vi toda a transformação da indústria de tecnologia, de marketing e vendas, que saiu de um modelo bastante analógico para um modelo extremamente digital. E nós, profissionais, somos desafiados e forçados a nos adaptar. E a profissão vendas ela tem sido muito colocada em xeque em função de tanta automação, de tanta inteligência, mas a gente defende muito a bandeira do vendedor. Eu trabalhei durante um bom tempo, em especial por ter fundado já 2 empresas. Durante muito tempo eu fui o vendedor da empresa, então eu sei bem como é estar sentado nessa cadeira, e a gente acredita muito na posição do profissional como uma figura estratégica dentro da empresa. Então, por exemplo, o vendedor, diferente de como a gente foi criado pensando, o vendedor ele não é aquele sujeito chato que empurra produto. Na verdade, por muitas vezes ele foi. Mas a figura do caixeiro viajante ali, né? A figura do caixeiro viajante exemplifica bem, né? Que bota a sua caixa ali no meio da praça e começa a falar. Isso tem até um viés para um cara que ludibria, né? Que engana para vender produtos. Mas a gente vem desconstruindo aí esse paradigma do vendedor
E a gente entende que, em especial nas relações de vendas de empresas para empresas, a figura do ser humano ali, do profissional, é extremamente essencial. Só que esse profissional ele precisa conseguir se posicionar de uma forma estratégica, ou seja, ele precisa conseguir pensar e investir nos relacionamentos com o cliente, ele precisa desenvolver habilidades de apresentação, de negociação, para que ele consiga fazer o que todo vendedor quer, que é fechar a venda, bater meta e ganhar comissão. Só que para ele ocupar esse papel tão estratégico, ele precisa se liberar de atividades que é normalmente onde o vendedor perde mais tempo, atividades manuais, tipo montar lista, atualizar planilha, ficar fazendo abordagens frias por telefone para cliente, investindo muito tempo com contatos que não evoluem. E é nesse momento que o vendedor ele se posiciona como um chato, né? O vendedor normalmente que a gente julga como chato é aquele cara que liga pra gente numa hora que você não estava esperando, o vendedor insistente, o vendedor persuasivo. Então, a gente procura trabalhar a reconstrução da figura do vendedor como um profissional muito mais estratégico e a gente procura sustentar esse vendedor com métodos, com ferramentas. Uma delas é a Hamper, que a gente acabou desenvolvendo aí no meio do percurso. Muito bem. Engraçado, quando a gente fala da tecnologia dentro do trabalho, a última coisa que a gente imagina é que ela beneficia o mercado de vendas, né? Porque justamente como você acabou de dizer, a imagem que a gente tem do vendedor é aquele cara lá batendo de porta em porta, ou persuasivo. E quando a gente fala que a tecnologia está influenciando sim dentro do mercado de vendas, é muito interessante. Agora me surgiu uma dúvida. Quando a gente fala do mercado de tecnologia dentro desse engajamento de vendas, é dentro de uma possibilidade que ali potencializa o mecanismo de trabalho em si, da ação do vendedor em contato com o seu cliente, ou traz para ele assim, um gancho maior, um alcance maior que ele pode estar buscando, entendeu? Legal. Em cima um pouco do exemplo do cara que bate na porta e tudo mais, a gente começa a ver nesse cenário de automação, de muita tecnologia, as profissões que são mais dispensáveis, elas tendem a morrer de fato, como por exemplo o vendedor de porta em porta, ou quando você vai comprar um produto que tem um valor agregado um pouco menor, como por exemplo um livro. Isso a gente tem visto cada vez mais os e-commerces cobrirem, mas uma figura que dificilmente vai deixar de existir no mercado é o vendedor que faz negócios de mais alto valor. Por exemplo, que vende um contrato de uma empresa para outra empresa, ou vende um produto de valor mais agregado. Como eu comentei, a venda complexa, a venda de uma empresa para outra, o vendedor ele acaba perdendo muito tempo nas atividades de baixo valor. Na falta de volume de negócio para trabalhar, ele acaba investindo o tempo dele nas atividades erradas. E o que a gente acredita é que esse vendedor ele vai conseguir desempenhar um trabalho muito mais estratégico se ele tiver apoiado em cima de metodologia. Então, respondendo de forma direta, onde a gente identificou que tem uma dor muito grande, a gente fez até uma pesquisa no início da Hamper para estimar qual que era o tamanho desse problema e a gente mapeou que em média 60% do tempo de um vendedor de uma empresa é perdido em atividades que são de baixo valor, que ele poderia delegar ou automatizar e acaba não sobrando tempo dele para fazer as atividades de alto valor. Então, o vendedor ele normalmente ele quer trabalhar o quê? Na frente do cliente, ele quer ir a reuniões, ele quer negociar propostas e o tempo dele acaba indo embora na etapa de prospecção, que é na etapa onde o valor é mais baixo e é tudo muito incerto. Então, o que a nossa tecnologia em específico faz é, no lugar de ele, vão por exemplo, entender que ele precisa abordar 100 empresas para identificar 10 interessadas e fechar uma venda. Ele perde o tempo todo abordando as 100 para chegar nas 10 interessadas. Não tem tempo de fazer a venda. Então a gente automatiza a abordagem com as 100 empresas para que o vendedor foque nas 10 interessadas e trabalhe com inclusive uma chance de conversão muito maior do que uma única venda e desenvolva muito mais com esse cliente. Isso é excelente, né? Pensando dessa forma, a ferramenta é excepcional, né? Show. Agora eu queria saber com você uma dúvida, uma curiosidade minha e talvez de repente ajude quem está nos assistindo também. Qual que é os maiores erros que um profissional da área de marketing ou um profissional aí da área de venda, seja ela qual for,
comete e que deveria agir de outra forma? Legal. A gente precisa dedicar um programa para falar só de erros, né? Mas um dos maiores erros aí é dedicar o tempo nas atividades erradas, é não entender causa e efeito do trabalho, certo? Então acabar investindo grande parte do tempo nas atividades que não vão ajudar a venda, não vão ajudar a bater a meta. Outra questão é o vendedor que ele não estuda. Eu acredito que é essencial para o vendedor ele ter domínio do tipo de cliente que ele trabalha, ter domínio do produto que ele oferece, tudo isso para que ele tenha realmente proficiência ali, para que ele consiga desempenhar o trabalho dele. Outro erro é ele confiar na arte e não na engenharia. Isso é outra coisa que a gente levanta muito essa bandeira. A gente é muito habituado a entender o vendedor como um profissional artista, né? A gente tem essa construção, muitas vezes, aquele vendedor é aquele cara que ele tem um poder de persuasão, ele faz ali uma brincadeira, não sei que ele acaba ganhando o cliente com aquilo, mas a gente vai ver cada vez menos essa figura no mercado e cada vez mais o vendedor que ele entende o processo de vendas dele como engenharia, ou seja, ele entende a quantidade de negócios que ele precisa ter no começo do processo, precisa entender de cada etapa envolvida nesse processo de venda até que ele consiga produzir um cliente na última ponta. Para mim, isso leva o vendedor a ter várias habilidades que não só o que a gente pensa do vendedor, que é de negociação e persuasão, mas habilidades mais ligadas a processo, engenharia, métricas. Tem que ser um profissional muito estudioso para dominar todas as coisas que estão em volta dele. Sem dúvida. Muito vendedor garrincha. Chama no peito, mas esquece de estudar. Né? Sim, isso aí. Muito bem, estamos conversando com ele, o Ricardo Correia, que é fundador da Hamper, um software de tecnologia que ajuda pessoas na área de vendas a venderem mais com qualidade. Está falando um pouquinho conosco dentro do mercado de vendas, como a tecnologia tem influenciado e ajudado nos novos processos. Está falando a respeito também de dicas e alguns erros que os profissionais da área cometem. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com essa entrevista com mais dicas e para você entender melhor sobre estes novos processos.